que serve a fé? Qual a finalidade da fé? Aí que está. Ela serve para sustentação. Sustentação. Jesus diz: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois nós sabemos que o pão sustenta o homem. O pão é alimento que sustenta o homem. Como ele disse, que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dando a plataforma da nossa fé. Então, qual é a plataforma da nossa fé? Toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus é nossa plataforma de fé. É aí que nós vamos encontrar o nosso alimento. Aquilo que nos vai sustentar nas nossas necessidades. Então nós podemos ver uma aplicação da fé. A fé é o alimento que vai nos sustentar nas nossas necessidades. E Jesus deu a grande plataforma. Por isso que lá em Salmo você vai ver uma palavra que diz: enviou sua palavra e o sarou. Enviou sua palavra e o sarou. Deus está mostrando aí que Ele atende a esta necessidade da doença, da enfermidade, com a sua palavra. Ele enviou sua palavra e o sarou. É aí que a gente vai ver a utilidade da fé. A fé dada para que nós vençamos as nossas circunstâncias, para que nós supramos as nossas necessidades. As Escrituras dizem que Deus é o nosso provedor. Provedor é aquele que provê. Se provê para quê? Provê para as nossas necessidades. Pois o homem pode ser definido como um ser em necessidades. Um ser em necessidades. O homem é um ser de necessidades. Ele tem necessidade de. O homem é um ser carente. Ele tem necessidade de. Por isso que a Escritura coloca Deus como o nosso provedor. E Jesus disse outra coisa importante: de nada andeis ansiosos. De nada andeis ansiosos. Essa palavra é poderosa. Isso nos tira da angústia. Isso nos tira das preocupações. E nos tirando, nos restaura o quê? A nossa força. Então, as palavras de Jesus Cristo são como alimentos para, nas horas de necessidades, nós sermos supridos por elas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: enchei-vos, abundeis da palavra de Deus. Sede pleno da palavra de Deus. Vamos nos completar, nos encher com a palavra de Deus. Vamos ter abundância da palavra de Deus. E um pregador moderno disse que nós devíamos viver na atmosfera da palavra de Deus. Assim como o peixe vive dentro da água. Viver na atmosfera da presença de Deus, assim como o peixe vive dentro da água. A ideia é que o peixe fora da água ele morre. Assim nós, se tirarmos da palavra de Deus, a gente morre. Morre de ansiedade, de tristeza, de angústia,
São julgos que caem sobre os homens. E Deus apresenta a sua palavra como uma tábua de salvação. Creia somente. O grande segredo da vitória na vida, Jesus Cristo disse: creia somente. O meu justo viverá da fé. O meu justo viverá do quê? O meu justo viverá da fé. Então nós estamos vendo aí para que serve a fé. Para que serve a fé? É para que o nosso semblante não desfaleça nas horas em que não temos fruto, nas horas em que falta o vinho. É aí que vamos ver o brilho da fé. Ela vai nos sustentar nos momentos de tempestade em nossa vida. Nesse quadro da tempestade estava os discípulos de Jesus Cristo num barco e de repente o vento sopra e surge uma grande tempestade e eles se desesperam e fazem de tudo para controlar aquela situação e não conseguem. Apesar da grande experiência que eles tinham do mar, homens acostumados a viver nessa praia ficaram desesperados. Notaram que iam sucumbir. Aí, olha, num canto está Jesus dormindo lá. Eles ficam indignados, falam: mestre, não te dá conta que pereçamos? Jesus dá uma palavra: quieta-te. E o mar fica calmo. E eles ficam abismados. Que homem é esse? Que fala e o vento lhe obedece. Que fala e as ondas lhe obedecem. Ficaram admirados com Jesus Cristo. E Jesus Cristo para ele: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Estavam diante da necessidade e não souberam usar a fé que tinham. Eles tinham fé. Já estavam andando com o mestre há algum tempo. Já conheciam muitas das mensagens do mestre, mas ainda não tinham aprendido a usar a fé. Então Jesus disse: homens de pequena fé, pois não souberam suprir as suas necessidades com a fé que já tinham. Estavam passando por uma experiência difícil, mas não sabiam usar o poder de Deus para superar aquela necessidade. Aí está o porquê que serve a fé. Para que nós saibamos como superar as nossas necessidades. Para que nos coloquemos em pé nas horas de necessidade. Para que o nosso brilho não desfaleça nas horas de necessidade. Pois tem uma palavra que diz: se você passar pelas águas, eu estarei com você. Se você passar pelo fogo, eu estarei com você. E Apocalipse diz que haverá tempo de grande prova, tempo de grande tentações para provar o coração dos fiéis. Essa é a virtude da fé. O para que serve a fé? Para nos sustentar nas horas difíceis da vida. E a gente sair vencedor. Esta é a fé que vence o mundo. Está escrito nas Escrituras. A
fé que vence o mundo. Então o que é que vai vencer o mundo e suas circunstâncias? A nossa fé. Temos que saber, portanto, a função da fé. É para suprir as nossas necessidades. Pois, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É uma boa nova, né? Saber para que serve a fé. E assim podemos ser classificados como aquele centurião. Senhor, eu não preciso que tu entres na minha casa. Apenas mande a tua palavra. Envia uma palavra tua, e o meu servo ficará salvo. Jesus disse que grande fé tem esse homem. Ele creu na minha palavra. Ele sabe do poder da minha palavra. Ele sabe, se a minha palavra for enviada, o servo dele será curado. Grande é a tua fé. Eis aí o aparecimento da grande fé, do ponto de vista de Jesus Cristo. Crer na palavra de Deus. Então, hoje aprendemos para que serve a fé. E também, um pouquinho a mais, usarmos a nossa fé. A fé nada mais é do que crermos na palavra de Deus. Como disse o centurião, fale uma só palavra e meu servo será curado. E Jesus disse, homem, grande é a tua fé. Não vi uma fé desta em todo o Israel. Isto bate que enviou a sua palavra e o sarou. Essa é a função da fé, suprir as nossas necessidades. Para que serve a fé? Para prover as nossas necessidades. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.